lendo aqui no livro de 1 João 1, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, porém, que não temos cometido pecado, fazendo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, assim foi muito tempo atrás na vida, de ter andado nesse mundo numa falsa alegria, pensando que estando na praia, pensando que estando nos carnavais, estando em muitos lugares, palcos, pessoas, né? E fazendo até os naturais da vida, estudando escola técnicas, anos para tentar se formar em alguma coisa, tentando se achar em ser alguma coisa, estudando vários anos com música, né? Vendendo tudo para tentar ser alguma coisa, vivendo nos sentimentos. Uma hora você pensar o que? Como que pode tanta riqueza e ao mesmo tempo tanta pobreza? Então esse ficava o dilema, né? O dilema da vida, né? Tanto a depressão, havia essa depressão, havia os vício de bebida, ficar preso à bebida do vinho, da cerveja, do cigarro, né? Até experimentar algumas drogas, mas experimentar devido ao movimento da vida, devido aos amigos, companheirismo, os chamados amigos, que aí cai na fraqueza e você acaba indo no embalo, bailes, tanta briga, coronhada, situações de morte. Quantas vezes, mais de 15 vezes morrer de moto, capotar com moto, até carro blindado do banco brecar em cima de você, ônibus brecar em cima de você, capotar você capotar para desviar de frente com carreta, ônibus, e vivendo, seguindo, andando o percurso junto a tantos bailes na vida, tanto gastando sua vida em tudo isso daí, porque você gastando em mulheres e não dá certo nenhum relacionamento, andando com muitas mulheres e pensando, chegando ao tempo, não, para que eu vou precisar casar, né? Se eu tenho tudo no mundo, se eu posso viver o que eu quisesse, né? Ter quantas pessoas eu quisesse ter, se não quisesse mais essa, largava e acontecia com si próprio, de perder em relacionamentos, né? Não sabe da onde, por quê, viver tantos erros, tantos pecados, tanta coisa natural também, a alegria, a falsidade, o engano de você, tudo bem, é uma coisa alegre, mas você vivendo uma alegria sem estar resolvido outra, que você realmente, você pensar por causa de tanta religião, por causa de tanto fanatismo, por causa de tanta coisa, as pessoas até que vêm compreender. Quando eu vim entender pela pregação que pessoas vieram até mim, e esse foi o testemunho, eu abri a Bíblia e vim entender o poder, a razão, a direção de que estava enganado nesse mundo, a alegria, e se eu morresse eu estaria no inferno, né? Pensando que eu vou para o estado, a morte não tem nada a ver, não, muitas vezes é melhor morrer e morar com Deus, mas você nunca vai morar com Deus vivendo essa vida de pecado, vida de erro, vida de vício, vida de engano, vida de não entender a verdade, a razão da vida, que é o quê? Que todos estão condenados nesse mundo, mas se é o novo nascimento que leva. Quando eu vim entender isso, se confessarmos o seu pecado, Ele é fiel e justo para purificar dos pecados, né? De tudo isso daí. Então o que acontece? Quando eu entendi isso, eu me dobrei, confessei todos os meus pecados, todos os podres, passei o dia inteiro confessando isso, falei, meu Deus, eu não sabia, eu não entendi, eu agradeço por não ter morrido de tanto afogamento, quantas vezes quase morri afogado, não sabia de atropelamento, disso, de acidente, de bandido, disso, de armadilha, de polícia, de cair, porque eu estava com gente drogada que viviam mexendo com isso, todas as pessoas estão ao seu lado. Quando eu entrei num carro do amigo meu, quando ele abriu o porta-mala, estava cheio de droga, e eu estava junto com a pessoa e esperei a primeira oportunidade para sair fora. E se eu tivesse pego com arma, as pessoas que andavam ao redor,
As pessoas são loucas que andam ao seu redor, você não sabe quem está ao seu redor. Aí o que aconteceu? Eu confessei, passei o dia inteiro confessando, confessando, tudo que eu lembrava da minha vida, vi isso e aquilo outro, e entreguei minha vida para Deus ali. Entreguei minha vida para Deus. Eu falei assim: Deus, agora, a partir de agora, eu fiz a minha parte que o Senhor falou para mim confessar, e coloquei para fora, e vou seguir o Senhor daqui para frente. Então isso se chama conversão, se chama praticar o arrependimento, querer um novo nascimento, entender, você procurar entender, você dá uma chance para você vai partir para outra vida, então você tem que dar chance para a vida espiritual. Você não pode sair daqui, com interrogação, você não pode sair com suposição, pensando que você está praticando tudo isso aí e você vai se dar bem do outro lado. Jesus pagou com a vida, o sangue derramou, então você tem que entender, procurar. Se ele pagou com a vida, alerta, acorda, tem que acordar. Então eu falei a Deus, a partir de hoje, se eu morrer for para o inferno, agora já não é mais minha culpa, já está na sua mão, na sua mão. Então eu quero que o Senhor confirme que o que eu fiz contigo. Então eu não trabalhava, você vê que Deus já sabia bem antes o que eu ia colocar, Ele colocou esse propósito no meu coração. E eu falo assim: ó Deus, eu não estou trabalhando, mas não me interessa o trabalho, mas prova aqui que eu fiz a minha parte, o Senhor fez a do Senhor, que o Senhor é verdadeiro, o que o Senhor está fazendo, mandou eu fazer, e eu fiz, e o Senhor aceitou, que eu quero uma resposta de emprego hoje eu vou ficar aqui em casa. E fiquei no portão, ali, confessando, falando: Deus, estou aqui. E deu 5 horas, 6 horas, 7 horas. Eu falei: Deus, eu estou aqui, eu fiz a minha parte, quero ver se o Senhor confirma do Senhor. Deu 8 horas, deu 9 horas, deu 10 horas da noite. Você vê que essa resposta já tinha vindo antes, mas Deus já sabia, Ele colocou esse intuito, Ele colocou essa oração, esse desafio diante dele. E eu falei: ó Deus, então, aí o meu amigo vem e fala que era para mim começar a trabalhar no outro dia, e 7 horas da manhã, que era para estar fazendo o trabalho da Sabesp lá, de aquilo outro. Naquela hora veio a transformação, veio uma força tão grande dentro de mim, que eu entrei no meu quarto. Então a abundância das lágrimas, de tudo, então foi como uma lavagem. Eu fui lavado de todo o pecado, de tudo. E é isso que você tem que viver, que você tem que partir para cima, você tem que cobrar a experiência. Se você não pode sair desse mundo enganado. Aí o que aconteceu? Já ali eu vi outras coisas. Quando eu não acordei no outro dia, parecia que eu estava nas nuvens. Se cumpriu o novo nascimento, uma pessoa lavada, limpa, uma paz imensa. Parecia que eu estava nas nuvens, andando nas nuvens. E fui embora trabalhar, e comecei a trabalhar com a equipe. E eu fui lá, então eu tinha que abaixar. Então Deus já foi me dar a experiência. Então eu abaixei para ver a numeração do hidrômetro, enquanto o outro, o cara até moreno escuro, né? O cara escuro, ele abaixou na prancheta e falou assim: os cachorros estavam lá no fundo. Eu entrei, abri o portão de madeira, uma travinha, aquela travinha de madeira. Quando eu entrei, eu falei: se eles acordar, os 2 cachorros enormes, se eles acordar, você me avisa, eu saio e fecho o portão. E ele abaixou na prancheta para escrever, e eu ditando. Quando de repente eu agachado no chão, os 2 cachorros pulam em cima das minhas costas assim, mas como um solavanco assim para trás. Foi seguro os cachorros, segura, eles sendo seguro. E eu olhando assim, levantei, e os cachorros saltando, olhando assim. E eu saí assim, conforme eu fui saindo do portão assim, fechei, coloquei aquela travinha de madeira. Os cachorros foram pular em cima do portão assim. E eu somente olhei pro cara, o cara quase desmaiou, o cara pedindo perdão para mim porque não ter olhado, não sei o que. E eu olhei assim, numa paz, eu tava protegido, eu tava protegido, eu tava, uma mão me protegia. E eu falei para ele: fique em paz, agora eu tenho fé. Agora eu tenho fé, agora eu tenho a paz, a proteção, eu tenho um livramento. Eu tive um encontro com Deus, e ele não conseguia nem trabalhar mais. Ele ficou branco, porque ele era
de cor. Então ele ficou branco, não sabia o que fazer, pedia o dia inteiro perdão para mim, e ele viu, e ele falou assim: foi Deus, agora eu acredito em Deus. Ele viu, os cachorros pulou em cima, ele viu os cachorros pulando nas minhas costas, e ao mesmo tempo segurando, puxando como uma corrente, segurando eles assim. Os anjos de Deus travou e segurou eles. E eu recebi o livramento de Deus. Então eu comecei, foi o começo da minha jornada, de muitas, de cada dia ter experiência, cada dia, todo dia. Então viva isso, queira isso, desafie isso, desafie. Deus quer que você desafie Ele, desafie, busque, e Deus vai te mostrar a alegria, a paz dele, a grandeza.